Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, comenta aqui se é a primeira vez ou se você já viu outros conteúdos. Eu sempre gosto de entender aí se você já é um frequentador assíduo aqui do canal ou se é a primeira vez que você está por aqui. Eu me chamo César Ribeiro, eu sou o autor do livro Como Criar um E-Book de Alta Conversão, e eu já ajudei aí mais de 2.000 pessoas a ingressarem no digital com o seu primeiro produto digital através de e-books. E aqui nesse canal eu me dedico a ensinar profissionais liberais como que eles podem faturar R$ 2.000 ou mais por mês com o seu primeiro produto digital e sem precisar gravar nenhum curso. E para fazer isso eu compartilho o método Conteúdo Estratégico, que é um método que eu venho trabalhando há anos nele, eu compilei aí dentro da minha empresa, né, que criava e-books. Eu compartilho esse método com você para que você possa utilizar também, independente de qual seja o seu segmento, independente de qual seja a sua área de atuação, e mesmo que você não tenha nenhuma experiência aí com a criação desse tipo de material. O tema de hoje é como que vender um e-book pode te ajudar a ser mais reconhecido e a ter mais autoridade no seu nicho de atuação. Como eu falo para profissionais liberais, para pessoas que prestam algum tipo de serviço, que têm alguma ocupação, é comum que essas pessoas atuem em determinadas áreas. Então, você pode ser professor, você pode ser coach, você pode ser psicólogo, você pode trabalhar na área como personal trainer, como nutricionista, médico, né? Tem várias ocupações aí que eu costumo conversar, que inclusive são nossos alunos aqui. Essas pessoas, geralmente, né, elas querem ser reconhecidas, elas querem ter autoridade no nicho de atuação. E talvez seja o seu caso também, né? Então, você já imaginou você ser reconhecido naquilo que você faz hoje, você ser reconhecido como uma autoridade na sua área de atuação, independente de qual seja ela, se é uma dessas que eu falei, se não é, mas você já imaginou se você pudesse ser mais reconhecido e ganhar mais autoridade no seu nicho de atuação? Ver pessoas, né, disputando pela sua atenção, pessoas verdadeiramente aí disputando para contratarem você e não o contrário, né? Você parar de ter que ficar correndo atrás de cliente porque você muitas das vezes não tem autoridade suficiente para vender, e aí você acaba quase que implorando para o cliente contratar o seu serviço. E se você pudesse mudar essa situação? Ao invés de você correr atrás do cliente, o cliente estaria correndo atrás de você. O cliente estaria disposto ali a fazer praticamente qualquer coisa para contratar. Já imaginou se você pudesse ter uma lista de espera do seu serviço ou do seu atendimento, de modo que as pessoas tivessem que esperar para elas serem atendidas por você, esperar talvez algum tempo, ou você tivesse que checar a sua agenda para ver se você tem, né, tempo disponível. E às vezes essa lista de espera ela pode ser criada não só por ter volume, por ter excesso de trabalho, porque talvez esse não seja o seu objetivo, mas simplesmente porque agora você tem o poder de escolha, de entender se você vai pegar determinado serviço, se você vai pegar determinado cliente ou não. Já pensou se isso pudesse acontecer com você? Você gostaria disso? E mais, essas pessoas pagando exatamente o valor que você está pedindo, não reclamando do valor que você está pedindo. Elas, na verdade, estão dispostas a pagar talvez até mais do que o que você está pedindo. Isso seria interessante para você, sim ou não? Se é interessante para você, coloca sim aí nos comentários para que eu entenda que está fazendo sentido para você e que o que eu vou compartilhar aqui hoje faz muito sentido para você. Então, saiba que isso é possível, né? Você não ficar mais temendo pela falta de clientes, você ter uma lista de espera, você selecionar os melhores clientes para trabalhar, né? Então, dentre essas opções de clientes que eu tenho aqui, quais daqueles que fazem mais sentido para eu atender? Seja, né, por uma questão de poder aquisitivo do cliente, ou seja porque por uma identificação, né, por uma conexão. Às vezes você se conecta mais com uma pessoa do que outra. Mas agora você tem chance de escolher, você tem essa oportunidade. Você não tem que pegar o primeiro cliente que passa na sua frente. Tudo isso você consegue fazer. E o melhor de tudo é que um e-book, como um produto digital, ou seja, um e-book que você vai vender, né? E-book é um livro digital, né? Um livro criado e comercializado 100% pela internet. Se você tem um e-book, você é capaz de fazer isso. Por quê? Porque esses são alguns dos efeitos colaterais que um e-book pode causar para você. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como que funciona isso, como que isso é possível, como que você pode aproveitar isso também aí na sua área de atuação, o que que você precisa fazer para que isso possa acontecer com você. Antes de tudo, você precisa entender o que que é autoridade, né? A autoridade é uma coisa que as pessoas costumam confundir muito, e a gente vai falar sobre isso aqui no início desse vídeo para ficar bem claro e você entender o que que eu quero dizer com ser reconhecido como uma autoridade, ter mais autoridade por meio dos e-books. A autoridade
ela nada mais é que uma percepção que as pessoas têm de você. Então, você pode ter autoridade para um determinado número de pessoas e você pode não ter autoridade para outro tipo de pessoa. Não existe uma pessoa que tem autoridade para todo mundo, para todas as pessoas. Se você pegar, por exemplo, um líder religioso, o Papa, por exemplo, o Papa ele tem autoridade para as pessoas que seguem a Igreja Católica. Mas para as pessoas que seguem outras denominações e têm outras religiões, talvez ele não tenha tanta autoridade assim. Por quê? Porque para aquela pessoa ele não é uma autoridade. Então a autoridade ela tem muito mais a ver com o que as pessoas pensam de você e com a percepção que elas têm de você do que necessariamente a autoridade que você acha que você tem ou com aquilo que você faz, com a sua formação acadêmica, com as suas experiências. É muito mais uma percepção, ou seja, não é uma coisa que está 100% no seu controle, porém, é uma coisa que você consegue influenciar de determinada maneira. E não influenciar pelo modo negativo, não, influenciar positivamente, ou seja, como que eu demonstro que eu tenho autoridade em determinado nicho, determinada área, de forma íntegra para aquela pessoa. Você consegue fazer isso para mostrar que aquela pessoa pode confiar em você, que ela pode te ouvir, que ela pode prestar atenção em você e que você pode ajudar ela com o problema que ela está experimentando hoje. Então, a autoridade não é uma coisa que ou você tem ou você não tem. A autoridade é uma percepção. Por ser uma percepção, ela é maleável, ela pode mudar de grupo de pessoas para grupos de pessoas, de pessoa para pessoa. Então, isso você tem que ter bem claro na sua mente. E se você procurar aí no Google, eu fiz isso, inclusive, para trazer esse conceito aqui nesse nosso vídeo, se você pesquisar lá o que é autoridade, você vai ver que é o poder de ordenar, o poder de ser obedecido. Para o nosso contexto, para você como profissional liberal, para você como especialista, para você que fornece algum tipo de serviço ou trabalha em alguma área, esse contexto talvez ele não faça tanto sentido. Mas trazendo para a nossa realidade, a autoridade seria mais o quê? Ela seria você ser ouvido e respeitado pelo seu cliente, por aquela pessoa que contrata você. Você como profissional liberal, você já teve aquela sensação que o seu cliente ele não ouve você, ele não presta atenção naquilo que você fala? Você fala alguma coisa para ele, às vezes você dá uma recomendação para ele, e lógico, sempre pautada na sua experiência, no conhecimento que você tem, e também sempre pensando no bem dele, mas às vezes o cliente não faz aquilo que você fala para ele fazer, e aí, não fazendo, ele acaba tendo um resultado que você alertou ele que ele teria, e aí ele fica decepcionado depois por não ter ouvido você, mas já aconteceu com você de o cliente não te ouvir? Às vezes, se é um nutricionista, você fala exatamente para o seu paciente o que ele tem que fazer, o que ele tem que comer, qual a dieta ou o plano alimentar que ele tem que seguir, ele simplesmente não faz isso. Ou você é um psicólogo, você fala lá para o seu paciente o que ele tem que fazer também, e ele não faz isso. Então, você já experimentou essa situação? Comenta sim ou não aí, se você já passou por essa situação. Eu, na minha carreira como profissional liberal na área de marketing, isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. Inclusive, recentemente, eu tive uma reunião com uma potencial cliente, falando aí sobre como que a gente poderia ajudar ela no projeto, e eu lembro que alguns anos atrás, lá em 2020, então cerca de 2 anos atrás, eu já tinha falado com essa cliente, a gente já tinha conversado, ela queria aumentar a demanda dela lá de atendimentos, de vendas do que ela tinha. Eu conversei com ela e eu alertei ela que antes dela aumentar essa demanda, ela precisava organizar a empresa internamente para receber essa demanda que ela estava tentando trazer com o marketing digital. Eu alertei ela isso há 2 anos atrás. Conversamos, fizemos uma reunião. Naquele momento ela acabou não fechando a parceria comigo e ela fechou com uma outra pessoa. E aconteceu exatamente aquilo que eu tinha falado para ela. Se você não organizar o processo interno da sua empresa antes de você começar a atrair novos clientes, não vai dar certo, você vai perder vendas. Ela mesma reconheceu isso. Então, talvez você passe por uma situação parecida. Às vezes o cliente chega até você, está desesperado, quer sua ajuda, pede para você ajudar ele, pede o seu conselho, como um especialista na área para ajudar ele, só que ele não ouve. Por que isso pode estar acontecendo? Existem várias situações e vários motivos para isso estar acontecendo, mas uma das justificativas para isso acontecer é porque, às vezes, esse cliente não tem a percepção que você é uma autoridade. E, às vezes, essa percepção ou essa falta de percepção, ela não tem nada a ver com você, não é porque você não é bom no que você faz, não é porque você não sabe o que você faz, mas às vezes é porque a pessoa não te conhece, Há 2 anos atrás, por exemplo, no meu caso, quando eu fui conversar com essa potencial cliente, ela não me conhecia. A gente tinha se conhecido ali através de um cliente,
em comum, ali, um contato em comum, ela chegou até mim, mas ela não me conhecia ainda a ponto dela confiar e dela, não, realmente o que ele está falando é sério. Agora que ela passou por essa situação, né, que ela viu que aquilo que eu falei para ela realmente aconteceu, provavelmente agora eu tenho mais pontos de autoridade com ela do que eu tinha naquela época. Porque ela viu que eu não falei uma coisa qualquer, ela viu que aquilo que eu falei realmente aconteceu. Eu não estou falando isso para me achar aqui, não, para ficar me gabando, não. Mas é para você entender que isso realmente acontece. E um dos motivos para isso acontecer, e se talvez está acontecendo com você, pode ser porque a outra pessoa, o seu cliente ali, ele não percebeu a autoridade em você, ele não percebeu autoridade suficiente em você. Isso não é culpa sua, né? Na verdade, por ser uma percepção, ela tem muito mais a ver com a outra pessoa do que com você. Só que o que você tem que entender é que existem formas de você aumentar a sua autoridade. E quando você faz isso, você tem vantagens que a gente, inclusive, vai falar aqui nesse vídeo. Então, entenda que a autoridade, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é uma coisa que é 8 ou 80. Ou seja, ou você tem ou você não tem. Não, você pode ter autoridade para um determinado grupo de pessoas e você pode não ter autoridade para outro determinado público de pessoas. Por exemplo, para você que está acompanhando esse vídeo agora, eu posso ter determinada autoridade com você, por isso que você está aqui me ouvindo. Agora, para as pessoas que não estão acompanhando esse vídeo, talvez eu não tenha uma autoridade. Para pessoas no futuro que vão assistir, por exemplo, esse vídeo gravado, eu vou criar uma determinada autoridade. Então, é um processo normal e você entender que não é 8 e nem 80. Você não precisa ter autoridade para todo mundo. E as chances são que você não vai ter autoridade com todo mundo. Você precisa ter autoridade para a pessoa certa. E quem é essa pessoa? É a pessoa que vai comprar de você. É o seu cliente, né? O seu cliente ideal. Seja que vai comprar o seu e-book, ou seja que vai comprar outros produtos e outros serviços que você vai vender para ele. E a maneira mais clara de você visualizar isso, né, são os famosos. Então você tem uma pessoa que é muito famosa aqui no Brasil, como por exemplo Silvio Santos, né, que é muito famoso aqui. Se ele passar na rua, as pessoas vão parar, querem tirar foto. Mas ele inclusive faz isso, né, ele tira férias fora do Brasil, e quando ele vai para fora do Brasil, as pessoas não conhecem ele lá o quanto conhecem aqui. Então lá ele tem tranquilidade para curtir com a família, para curtir as férias dele, e tá tudo bem. Então o mesmo acontece com a gente quando a gente é especialista e a gente pensa, né, nesse ângulo da autoridade. Na maioria das vezes você não vai ter autoridade com todo mundo e tá tudo bem. Você só precisa ter autoridade com a pessoa certa, que é o seu cliente. Inclusive, né, isso aconteceu aqui com a gente, aqui no Redator Online também. A gente já trabalha, né, há anos aí no desenvolvimento de e-books, tanto para vender como para distribuir gratuitamente. O que eu compartilho aqui com você é justamente o que a gente aprende nesse campo de batalha. E quando a gente lançou o nosso guia, né, o nosso e-book, Como Criar um E-book de Alta Conversão, onde a gente compartilhou aí pela primeira vez esse método que a gente utilizava, a gente começou a perceber que a nossa autoridade ela foi aumentando cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas que tinham acesso ao e-book, elas acabavam vindo até a gente em busca de outros produtos, outros serviços, e saber se a gente tinha um curso, uma mentoria, saber se a gente fornecia alguma assessoria, algum serviço naquela área. Então a gente percebeu que para aquelas pessoas que vinham por meio do e-book, a gente tinha uma autoridade muito maior do que para as pessoas que vinham, por exemplo, através do Google, através de um anúncio, através de um outro canal que trouxesse ela direto para a empresa para ela contratar o serviço. Aquela pessoa que teve acesso ao e-book, ela tinha uma percepção maior de autoridade em relação a gente. Por quê? Porque ela teve acesso ao material de qualidade, ela viu que tinha mais de 100 páginas de um conteúdo, né? E não é qualquer pessoa que consegue fazer um conteúdo assim. Ela viu que fazia sentido no conteúdo que a gente compartilhava para ela, e ali, lendo aquele conteúdo, tendo acesso àquele material, ela percebeu que a gente realmente entendia, dominava aquele assunto. Então isso, com certeza, fazia com que essas pessoas tinham uma percepção de autoridade muito maior. Então a conversa, o discurso, quando a gente ia conversar com essas pessoas para vender outros produtos, era totalmente diferente do que uma pessoa que acabou de me conhecer, que caiu de paraquedas aqui na empresa. E as chances são que o mesmo vai acontecer com você. A partir do momento que você tem um e-book transmitindo o seu conhecimento, compartilhando aquilo que você sabe, e as pessoas começam a ter acesso a esse material, elas vão pegar e vão cada vez mais entender que você tem autoridade, entender que você entende daquele assunto, que você pode ajudar elas. E aí, quando elas chegarem até você para te conhecer mais, para pedir ajuda, para ter acesso a um treinamento, elas vão chegar até você de uma maneira muito diferente do que aquelas pessoas que não te conhecem, nunca tiveram um contato na vida com você. E lógico que isso é muito benéfico, né?
para quando você vai vender, seja como profissional liberal, seja para vender um produto digital, porque isso facilita a sua venda. E é claro que assim, para a gente chegar a essa autoridade, né, como eu mencionei aqui, a gente não criou esse e-book de qualquer maneira, não tirou isso de um e-book, de um outro livro que a gente leu, de um treinamento que a gente fez. A gente tirou do campo de batalha. Então a experiência que a pessoa tem acesso lá, né, porque a gente deixa claro que esse guia não foi criado de qualquer maneira, mas ele foi criado depois de produzir centenas de materiais, para a pessoa já fica claro que, opa, tem um fundamento por trás disso. Então isso também ajuda a aumentar a percepção de autoridade que essa pessoa tem, né? Não é qualquer pessoa falando sobre qualquer assunto, é uma pessoa que entende. E você pode fazer isso com o seu material também, se você atua como profissional liberal, porque as chances são que você já atua nesse mercado há muito tempo e você tem coisas para compartilhar com essas pessoas que com certeza vão ajudar. Mas por que a autoridade ela é tão importante? Eu diria assim que ela é importante para todo mundo. Todo mundo, seja você um profissional, seja você um funcionário assalariado, seja você mãe, seja você pai, a autoridade é importante. Por quê? Porque com a autoridade você consegue com que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam, né? É como a gente viu lá o conceito, é o poder de ordenar, é ser obedecido. Então, quando você tem autoridade, você consegue fazer isso. E não quer dizer que você vai mandar e o seu cliente vai obedecer, não, mas você tem uma certa influência sobre ele e isso te ajuda não só a vender para ele, mas se você é um terapeuta, por exemplo, isso ajuda a fazer com que o seu paciente, né, o seu cliente, siga aquilo que você está falando para ele, porque ele só vai chegar ao resultado que ele quer se ele seguir aquilo que você está falando para ele. Então é importante você ter autoridade. Então, com a autoridade, você consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas mais que isso, você tem influência sobre aquela pessoa, você realmente pode ajudar ela e você realmente pode guiar essa pessoa até o resultado que ela está precisando. Se você não tem autoridade, você vai ter dificuldade até das pessoas te ouvirem, quanto mais elas fazerem aquilo que você fala para elas fazerem. Então é muito importante você sempre procurar formas de ajustar, aumentar a sua autoridade frente a essas pessoas. Porque quanto mais se aumenta, maior a chance dessa pessoa ter resultado, maior a chance dela chegar onde ela quer. E se ela chega onde ela quer, ela vai te recomendar, você também vai ter benefício com isso. Afinal de contas, se você presta algum serviço, tem um motivo aí por trás para você fazer isso. Você não faz isso só pelo dinheiro, né? Eu imagino que não, claro, não tem nada de errado você fazer isso só pelo dinheiro, mas para continuar todo dia e trabalhar por muito tempo em uma área, você tem que ter uma motivação muito mais forte que dinheiro, senão você não fica por muito tempo. Então a autoridade ela também te ajuda nisso, não só a vender, né, como você viu que você consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa, mas também para fazer com que as pessoas te ouçam, te respeitem e façam aquilo que você quer, que elas precisam fazer. Não é nem que você quer que elas façam, mas que elas precisam fazer para chegar a determinado resultado. Além disso, você para de brigar por preço. Lembra que eu falei aqui que as pessoas que chegavam até a gente pelo e-book, elas tinham uma visão diferente dos nossos serviços, uma visão diferente de mim? A mesma coisa vai acontecer com você. Então a pessoa não vai olhar para você e vai falar, o César é só mais um que faz e-books. Não, ela vai olhar com outros olhos para você, ela vai perceber que você domina aquela área, que você é especialista. A partir do momento que ela sabe que você é um especialista, que você domina essa área, ela vai estar muito mais disposta até, quem sabe, a pagar mais para ter acesso ao seu serviço. Vai criar aquilo que eu falei no início, né? Uma lista de espera, as pessoas realmente disputando para estarem com você. Quando isso acontece, você não fica correndo mais atrás de clientes. Agora é o cliente que quer ter acesso a você, e não você que está toda hora desesperado, pegando o primeiro cliente que passa na frente para vender, para manter seu padrão de vida. Agora é o contrário. Agora o cliente também vai correr atrás de você, também vai se interessar em trabalhar com você. E quando isso acontece, não é só o benefício financeiro. É claro que ele também acontece, você vai poder cobrar quanto você quer e está tudo bem em relação a isso. Mas é muito mais fácil você ajudar uma pessoa que realmente quer ser ajudada e está aberta a trabalhar com você, do que uma pessoa que não está aberta a isso, não é verdade? Se a pessoa chega para você já com preconceito, não confiando em você, achando que você não entende do que você está falando, você vai ter dificuldade em fazer essa pessoa executar aquilo que você quer. Agora, a partir do momento que ela entende que você tem essa autoridade, fica muito mais fácil para ela fazer isso, para ela te ouvir, para ela fazer, né, aquilo que ela precisa fazer para ter o resultado. Você aumenta o seu valor percebido, quer poder cobrar mais pela sua hora, pelo seu serviço. As pessoas confiam mais em você, né, o que facilita também o processo de vendas. Então é muito importante que você saiba dessas vantagens. E a boa notícia é que um e-book ajuda a fazer tudo isso que você viu. Por quê? Porque antigamente, né,
A única forma de você ter autoridade é ou você aparecia na TV, numa entrevista, ou você publicava um livro e torcia para ele vender bem para você ter autoridade. Com o e-book, que é essencialmente um livro digital, as pessoas compram, elas podem ler o seu material, podem fazer isso em qualquer lugar do Brasil, com custo extremamente baixo, tanto para elas quanto para você que desenvolveu, e elas podem perceber autoridade em você sem precisar estar na sua cidade, sem precisar estar onde você está. Então, isso é possível com o e-book também. E isso, lógico, faz com que você tenha um alcance muito maior do seu trabalho do que se você teria, por exemplo, se você tivesse um livro impresso, ou se você fizesse aí uma entrevista, né? Menos que você fizesse uma entrevista em uma TV internacional, você vai ter um limite de pessoas que você alcança, e mesmo na TV internacional ainda você vai ter limite, porque talvez nem todo mundo está assistindo aquele canal. Agora, com o e-book, você elimina esses limites geográficos, porque a pessoa pode estar do outro lado do mundo, literalmente, ela pode ter acesso ao seu e-book e te enxergar como autoridade. É claro, dependendo do que você faz hoje, não faz sentido para você vender para o outro lado do mundo. Mas você pode vender para a pessoa que está no outro estado, para a pessoa que está em outra cidade, para a pessoa que está em um país que fala o idioma português, coisa que talvez você não consegue fazer hoje com o seu serviço como profissional liberal, porque você tem essa limitação geográfica, além da limitação de tempo, que é o máximo de pessoas que eu consigo atender durante o dia, de maneira saudável, né, com qualidade. Bom, e se você não lançar o seu e-book, o que pode acontecer, né, em relação à sua autoridade? O que você pode esperar? Bom, o fato é que você não vai ter acesso a isso que a gente viu aqui. Então, você não vai ter um alcance grande, um alcance sem limite praticamente que o e-book faz. E você não vai ter tanta autoridade, né, quanto você poderia ter. E isso, logicamente, vai influenciar no alcance do seu trabalho, nas pessoas que você consegue ajudar, no quanto você vai cobrar pelo seu serviço. É um efeito cascata, né? Quando eu tenho autoridade, todos os benefícios, todos os bônus de ter autoridade vão acontecer. Quando eu não tenho autoridade, eu não tenho tanta autoridade quanto deveria, eu vou colher todos os ônus de não ter tanta autoridade assim. Mas e se eu não quiser fazer o e-book? Tem outras formas de fazer isso? Tem outras formas de você ter autoridade. Uma dessas formas é você fazer o que eu estou fazendo aqui agora, é você produzir conteúdo, é você fazer lives, é você ter um blog, né? Por anos a gente postou no blog também para ter autoridade, é você fazer vídeos como esse, é você fazer lives, é você interagir com as pessoas, é você fornecer conteúdo gratuito para essas pessoas de diversas formas. É uma maneira de você conseguir autoridade? Sim. Só que qual que é o problema de você focar só nisso? Eu não estou dizendo que você não deve fazer, você pode fazer. Eu, inclusive, até confirmo que você faça, porque tem muito mais benefício do que prejuízo em você fazer isso. Isso vai te ajudar você a vender seu e-book e a vender seu serviço. Mas o problema de você focar só nisso, como uma forma de ganhar autoridade, é porque leva tempo para isso acontecer, dá trabalho, dá muito mais trabalho do que você fazer um e-book, e você não ganha nada a mais com isso, a não ser os seguidores, as curtidas. Agora, se eu tenho um e-book e eu vendo esse e-book, eu ainda estou entregando conteúdo de valor para a pessoa, eu ainda estou ganhando autoridade, estou ganhando todos os efeitos colaterais que a autoridade pode proporcionar para mim, só que a maior vantagem é que, já no primeiro contato que esse cliente tem comigo, ele já está passando o cartão, ele já está comprando. Ah, mas aí é só por causa do dinheiro? Então, não é só por causa do dinheiro, mas você precisa de dinheiro para manter a roda girando. E muitas das vezes essa primeira compra da pessoa, mesmo que não seja uma fortuna, né, que você acha que não é uma fortuna, aquele primeiro pedido que a pessoa vai fazer, é a primeira ação que a pessoa tem de ir lá, passar o cartão e mostrar que ela confia em você. Ao fazer isso, o que a pessoa faz? Ela está dando o primeiro sinal de que ela confia em você e, com certeza, né, para você fazer essa pessoa passar a mão no cartão e comprar de você pela segunda vez, vai ser muito mais fácil do que se ela nunca tivesse feito isso antes na vida. Então, é fazer, né, a pessoa abrir a carteira muitas das vezes. Isso já ajuda você a criar um relacionamento de confiança com essa pessoa, a mostrar que você tem autoridade, facilita o processo de você vender muitas outras coisas para essa pessoa depois. Então, né, se você encarar só desse jeito, já é uma maneira de você ter um benefício aí que sem um e-book, só com conteúdo gratuito, às vezes você não consegue ter. Até porque, às vezes, a gente atrai muitas pessoas pelo conteúdo gratuito, mas quando você vai ver, a maior parte das pessoas que você atrai pelo conteúdo gratuito, elas nunca vão comprar de você na vida delas. Nunca vão comprar. Elas vão ficar ali só consumindo seu conteúdo gratuito. E você, né, o seu negócio, ele não sobrevive só de curtida, ele não sobrevive só de pessoas dizendo que gostaram do seu vídeo. Isso é importante, eu inclusive peço para você fazer isso, né, e já aproveito até para
reforçar isso. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu curtir aí, se inscreve, porque isso ajuda a gente a entender que está fazendo sentido. Mas nenhum negócio sobrevive só de curtida. Então, o e-book, sendo um conteúdo de qualidade e sendo um produto digital, ou seja, você vendendo ele, você já consegue ganhar com essa pessoa no primeiro contato, já consegue ter retorno. Esse retorno pode ser uma renda, uma nova fonte de renda para você, como ele pode ser uma verba, né? Um orçamento que você vai utilizar para reinvestir e manter a roda girando. Então, eu tenho uma campanha lá de anúncio que eu fico rodando ela sempre, por exemplo, e essa campanha eu não preciso colocar a mão no bolso para financiar essa campanha, porque a própria venda do e-book está acontecendo e está mantendo ali o negócio funcionando. Só isso já é uma forma de você atrair novas pessoas, de você gerar caixa para você, de você ter uma nova fonte de renda, tudo isso sem precisar ter todo o trabalho, esperar todo o tempo que você precisaria esperar com a produção de conteúdo gratuito. E o bacana ainda do e-book, né, de você vender um e-book, é que ele não só aumenta a sua autoridade, né, como ele tem outros efeitos colaterais. Então, ele permite você levar o seu trabalho, o seu conhecimento para muito mais pessoas do que você está levando hoje, através do seu serviço, através do seu atendimento, através das sessões. Ele permite aumentar esse alcance. Você não tem limitação geográfica, você não tem limitação de tempo, você não precisa estar lá para as vendas acontecerem. Você pode criar uma estrutura que funciona de maneira praticamente automática, sem você precisar estar lá. Você pode estar dormindo, fazendo outras coisas e a venda vai estar acontecendo. É claro que isso não vai acontecer da noite para o dia e não é de qualquer maneira que você faz isso. Você precisa ter o e-book certo, para a pessoa certa, na hora certa. Você precisa entender o que você entrega para a pessoa. Você precisa entender como que você monta essa estrutura. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, você pode deixar isso rodando em piloto automático, sem você precisar estar lá. Logo, isso alivia, né, a necessidade de você precisar estar lá. Além disso, você pode fazer a venda para o mesmo cliente, pode vender para ele mais de uma vez, que é a fidelização. Inclusive, aqui no Redator Online, né, a partir do nosso e-book, né, a gente conseguiu vender mais de uma vez para as pessoas que adquiriram o e-book. É claro que não é todo mundo, e nem é para ser todo mundo, né? Porque você provavelmente não quer vender o seu serviço para 1.000, 2.000 pessoas, porque você não teria mão de obra para atender isso. Mas algumas das pessoas, elas vão querer continuar essa relação com você, desde que você tenha gerado valor para elas nesse e-book. E essas pessoas é o 1%, vamos dizer assim, que vai fazer mais sentido para você. É aquelas pessoas que vão ter resultado, é aquelas pessoas que vão fazer aquilo que você diz, elas vão ter uma conexão maior com você, e é essas pessoas que vão te ajudar, inclusive, a melhorar, né, a ter mais vendas no seu negócio também, atrair mais clientes, porque elas vão te recomendar. Não é para todo mundo que você vai vender. Então, é muito interessante que você tenha isso em mente também. Você consegue fazer essa fidelização. Aqui a gente conseguiu fazer, a partir do e-book, vender para a mesma pessoa que comprou o e-book, tá? E tem pessoas que compraram praticamente todos os produtos que a gente tem aqui, que é imersão, que é curso, que é mentoria. Ela foi seguindo todo esse processo. Só que para ela seguir todo esse processo, teve um primeiro contato. E esse primeiro contato foi o e-book. Foi ali que ela entendeu que a gente tinha autoridade, que a gente podia ajudar. Foi aquilo ali que despertou a atenção dela para ela fazer isso. Além de vender mais de uma vez para a mesma pessoa, além de ter ganho com o primeiro contato do seu cliente, além de ter autoridade, você ainda pode ter outras oportunidades que vão surgir aí no seu caminho, que vão ser importantes para o seu crescimento, para o crescimento do seu negócio, e que vão se traduzir naturalmente aí em novas vendas, novos clientes, novos ganhos, mais alcance do seu trabalho aí, independente qual seja o seu maior objetivo aí com a venda de e-book. É melhor começar com e-book do que com um curso, depende, né, de qual que é o seu objetivo. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil você começar com e-book do que você começar com um curso. Imagina, você vai fazer um curso, você tem que gravar as aulas, você tem roteiro, você tem edição, você tem investimento em equipamento, e tudo isso sem saber se vai dar certo ou não. Então, você tem todo esse trabalho, é muito mais trabalhoso, é igual produzir conteúdo, como eu falei, né? Faz sentido produzir conteúdo? Sim. Você deve fazer isso? Sim. Mas dá muito mais trabalho do que eu produzir um único e-book, por exemplo. Eu produzir 10 lives, dá muito mais trabalho do que eu fazer um único e-book. Agora, se é melhor ou não, aí você tem que entender, né? Inclusive, eu fiz um vídeo, né? Uma live na semana passada falando sobre isso. Você tem que entender exatamente o que você está buscando, o que faz sentido para você. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito mais simples de você começar com e-book do que com curso. E muito mais rápido. Se você é uma pessoa que já tem o conteúdo, ou gosta de escrever, tem afinidade, ou tem acesso ao passo a passo, né, correto, às vezes em uma semana você consegue ter um e-book pronto. Um curso, em uma semana, é muito difícil.
a não ser que você faça um curso presencial, alguém gravando, né, e com uma qualidade não tão boa, mas é difícil você conseguir fazer isso. Então, sem dúvida, é muito mais fácil, muito mais simples, né? Vamos dizer assim, não fácil, né? Mas muito mais simples de você começar com e-book do que com um curso. E assim, existe alguma situação, né? Alguma exceção em que eu não vou ter acesso a esses efeitos colaterais, ou pior, eu não vou ter autoridade se eu fizer um e-book? Eu só consigo enxergar uma situação em que isso não vai acontecer com você, que é se você criar um e-book de qualquer maneira. É você ir lá, juntar uns artigos, uns conteúdos de qualquer maneira, lançar no mercado, sem método, sem estratégia, aí você não vai conseguir ter resultado. Agora, se você cria o e-book certo, para a pessoa certa, na hora certa, seguindo esse passo a passo que eu compartilho aqui com você, eu tenho certeza que funciona, que você vai ter mais autoridade, que você vai vender, vai faturar os seus R$2.000 por mês ou mais, e ainda vai ter acesso a todos os efeitos colaterais que o e-book é capaz de trazer para você. Se está fazendo sentido aí para você, se fez sentido, você gostou, deixa o seu curtir para entender que fez sentido para você, tá? Para saber que isso te ajudou de alguma maneira. Eu sempre gosto de ter esse feedback de vocês para entender que esse conteúdo fez sentido, a gente possa trazer mais conteúdos como esse. Então deixa o seu curtir aí, independente da rede que você está, deixa o seu curtir, comenta aí qual foi a sua maior sacada, né? Qual foi o seu maior aprendizado com o vídeo de hoje também. Eu gosto de entender, né, o que aterrizou aí para você, o que fez mais sentido para você também, e para não perder nenhum desses outros vídeos que a gente posta aqui quase diariamente, se inscreva aí também no canal, porque quase diariamente tem conteúdo novo aqui para te ajudar a faturar R$2.000 por mês ou mais com produtos digitais e sem precisar gravar curso. Bom, obrigado aí pela sua participação, não esquece de deixar seu comentário, sua curtida para entender que fez sentido para você. Abraços, te vejo no nosso próximo vídeo.